Nós gostaríamos de parabenizá-lo, porque amanhã é o dia do seu aniversário. E nós estamos muito felizes de poder participar desse momento, esse ano, contigo. E que venham muitos outros. Amém. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, os pastores da igreja, acabam vivenciando com muitos de vocês e se torna a nossa igreja. E aqui está a igreja do Dani, que veio deixar com você uma lembrança, um abraço. Quem faz às vezes. Tenho certeza que os abraços se multiplicariam. O Dani tem feito um importante trabalho na nossa igreja, uma área que é tão carente nas igrejas em geral, né? A gente costuma dizer que os nossos filhos, as crianças da igreja são o futuro da igreja, né? Não, na verdade são o presente, e se não forem o presente, não vão ser o futuro. E nós tivemos o privilégio de, como igreja, receber o Dani aqui, a partir do início desse ano. E não só isso, né? As muitas pessoas que estão aqui também, que têm estudado a Bíblia junto contigo. E em todos os momentos, eu tenho certeza que os dons que Deus tem dado a você têm enriquecido a igreja dele. E Deus seja louvado por isso. E nesse momento nós queremos orar em favor da vida dele. Vamos falar com Deus? Bom Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor, por amor, tem concedido a vida a todos nós. E neste último ano, de maneira especial, tem conduzido os caminhos do Dani. E nessa manhã, ao nos lembrarmos de mais um ano que ele completa, queremos pedir que as tuas bênçãos sejam renovadas na vida dele, que a presença do teu Espírito que o unge e que o guia seja renovado também, Senhor, e que tenhamos a bênção de contar com a vocação dele e com as orações dele e com o trabalho dele em nossa família. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Faz falta vocês, viu? A gente fica umas semaninhas de férias e não vê a hora de voltar para reencontrar vocês. Feliz sábado, muito bom ver você. Nós estamos hoje reiniciando uma outra série e vai ser muito bom nas próximas semanas estarmos juntos aqui. O texto da Bíblia que escolhi para repartir com vocês, e faz parte da nossa introdução, da nossa convite à reflexão dessa manhã, é um texto de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. E eu queria que você, durante toda essa série, serão 6 semanas, pastor Kleber, pastor Felipe e eu estaremos aqui com vocês, apresentando os temas, mas eu queria que esse texto da Bíblia acompanhasse você por toda essa série. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Assim como você está, vamos, mais uma vez, orar a Deus. Bom Pai, estamos diante da Tua palavra essa manhã. E desse momento em diante, queremos pedir que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando às páginas da Tua revelação e falando ao nosso coração, trazendo em nós a renovação da nossa fé em Cristo Jesus. É a nossa oração, nosso pedido. Amém. Paulo escreve: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais infelizes de todos os homens. Ouça o que Paulo escreveu para nós. Se eu e você, cristãos, gente que vai à igreja, se nós temos fé em Cristo, se esperamos nele e dele apenas para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que Paulo está dizendo aqui é que cristianismo não é uma coisa apenas para o aqui e agora. Apesar de toda a riqueza da Bíblia, hoje mesmo estaremos iniciando uma série com o pastor Felipe Tonasso, no Viva uma Experiência Real,
sobre plenitude, como que dia a dia você cresce como filho de Deus. Mas o fato é que o cristianismo não é uma religião apenas para o que Deus tem de orientações morais, de conselhos para a família, em diversas áreas da vida, embora precisemos muito disso hoje. Mas cristianismo é uma religião da promessa. Cristianismo tem a sua maior esperança não para o presente, mas para o futuro. E se nós queremos a graça de Deus apenas para aquilo que Ele pode realizar hoje em nossa vida, estamos esperando muito pouco de Deus. Nós vivemos em um mundo biblicamente ignorante. As pessoas conhecem muito pouco da palavra de Deus. Há uma carência generalizada daquilo que Deus pode fazer na nossa vida hoje e o que Ele nos promete para o futuro. O livro chamado Alma Tsunami, Afunde ou Nade na Cultura do Novo Milênio, um livro escrito por Leonard Sweet, tem uma pitadinha de provocação em termos de espiritualidade e cristianismo para os dias em que vivemos. E uma das histórias que ele conta nesse livro é sobre um grupo de pastores da cidade de Ohio que vai para Indianápolis assistir às finais do basquetebol universitário americano. É a chamada loucura de março. Todos querem acompanhar os últimos jogos. E sentado ali no ginásio, aquele grupo de amigos, pastores, ouvem as conversas que começam depois de uma figura bem esquisita, que aparece em diversos jogos de esporte americano, surge no meio da plateia, cabelos pintados de verde-limão e laranja, e um cartaz, aquelas cartolinas escritas com pincel atômico, João 3,16. Imediatamente os pastores sabem do que se trata o assunto, João 3,16. Mas eles começam a ouvir as conversas do lado, e eles contam de um casal. E a mulher olha para o cartaz e cutuca o marido e fala, olha lá, está vendo lá o sujeito? Lógico que eu estou vendo, como não vou ver? O cabelo dele brilha, né? Parece que trocou a pilha. Está vendo o cartaz que ele está segurando? Pois é, que esquisito, né? João 3,16, o que será que ele quer dizer com aquilo? E a esposa sugere, eu acho que deve ser a propaganda de um novo restaurante que vão abrir aqui em Indianápolis. Talvez seja John o nome do restaurante, né? E fica na Avenida 3 com a Rua 16. Né? E o marido, não, tosco demais para ser uma coisa boa. Quem faria propaganda de alguma coisa que preste usando um sujeito como esse? Fica aqui um conselho para nós cristãos, né? Podemos melhorar e muito na forma como apresentamos a palavra de Deus. Um outro grupo de pessoas conversando, não. Isso aí deve ser um encontro, alguém deve estar perdido ou foi no banheiro e veio depois, e ele está lá dizendo que o João tem que ir até a área 3 e a cadeira 16. Vivemos em um mundo biblicamente ignorante. Um jogador de futebol americano, recentemente, nas últimas temporadas, ele só entra em campo com os numerais 3 e 16 pintados no seu rosto antes de todas as partidas. E as pessoas especulam, o que ele quer dizer com 3,16? Será que é uma tática de jogo? Algum código para algo que eles vão fazer durante a partida? 3,16 diz alguma coisa para você? O Instituto de Pesquisas americano Barna, de pesquisa bíblica, encomendou uma pesquisa sobre esse assunto, a compreensão de João 3,16, para as pessoas nos Estados Unidos, e uma série de outras perguntas, e os resultados são assustadores. Numa das pesquisas que eles fizeram, 20% dos entrevistados disseram que Joana d'Arc era a esposa de Noé. Joana da Ark. Um outro grupo de entrevistados disse que Sodoma e Gomorra eram um casal da Bíblia. Vivemos em um mundo biblicamente ignorante. As pesquisas são nos Estados Unidos, e lá
o número de pessoas que confiam que a Bíblia é a palavra de Deus e que regularmente, pelo menos 4 vezes na semana, leem a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus para a vida deles, é de 19% da população. Este ano, 2014, o número de pessoas que não creem na Bíblia como palavra de Deus, julgam que ela é apenas mais um livro, também chegou aos 19%. Exatamente o mesmo número de pessoas. Na pesquisa do Instituto Barna, em 2011, 86% da população americana afirmava que a Bíblia é um livro sagrado. Este ano, 2014, o índice baixou para 79% da população. Mais e mais pessoas vão perdendo a fé na Bíblia. 88% das pessoas nos Estados Unidos, das casas, têm Bíblia em casa, mas apenas 37% da população a lê. O ano passado, 2013, a pesquisa do Instituto Barna disse que 40% da população coloca como a correria da vida a justificativa para não ler a Bíblia. Falta tempo. A vida é corrida demais. Como a gente consegue parar e ler? Esse ano, a mesma pesquisa foi feita e de um ano para o outro, 47% usam a mesma justificativa para não ler a Bíblia. Vivemos em um mundo biblicamente ignorante. No ano de 2011, 18% das pessoas entrevistadas nos Estados Unidos tinham acesso à Bíblia através de mídias. Não mais o livro impresso. 18% acessavam a Bíblia agora a partir de smartphones, tablets, minisséries da televisão e filmes do cinema. A mídia, em 2011, constituía 18% do canal de acesso à Bíblia da população norte-americana. Esse ano, 2014, o número chegou a 35%. As pessoas têm acesso à Bíblia através de mídia, não mais através do texto. Algumas pessoas se sentiram frustradas quando assistiram o último filme bíblico, Noé. Aqueles que leem a Bíblia não encontraram, ou encontraram muito pouco, do texto bíblico na trama exibida no cinema. Campeão de audiência, a série do History Channel, The Bible, é o que apresenta a Bíblia à maior parte das pessoas. E mesmo no Brasil, uma emissora de televisão tem feito seguidas novelas sobre temas bíblicos. José, Davi e outras mais. Vivemos num mundo biblicamente ignorante e a maior fonte de informação bíblica para as pessoas hoje está sendo cada vez mais a mídia. A série que nós vamos seguir durante estas 6 semanas, Verdades para o Tempo do Fim. Quando Paulo diz que não é apenas uma religião do hoje o cristianismo, mas uma religião do amanhã, das promessas de Deus. O que o fim dos tempos diz para você como um seguidor de Jesus Cristo. Nós vamos assistir um pequeno vídeo de um filme que vai estar em cartaz nos cinemas nos próximos meses. E eu queria que você prestasse um pouquinho atenção sobre o que Hollywood diz, como vai ser o fim. Just hear me out. I have been praying for you to come home, and I believe that is why God brought you here. I just want you to be ready. Ready for what? Please help me. No one will help me. He's going to see As unbelievable as this may sound, people from all over this plane simply vanished. I know you all want answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them. The God my father talked about would never do something like this. It's not just here, it's all in the world. You returned to nature, God, and walked away. Vai ser um filmão, com Nicolas Cage e tudo. Detesto contar o fim do filme para vocês.
Mas na verdade, Left Behind é baseada numa série de 12 novelas escritas sobre o fim dos tempos. Série que no final dos anos 90, início dos anos 2000, impactou tanto os Estados Unidos quanto outros lugares do mundo. Alguns relatos, por exemplo, uma universitária recebeu um exemplar do primeiro livro da série, Deixados para Trás, presente de uma amiga, num fim de tarde, início de noite, num campus universitário. Ela deveria estudar aquela noite para uma prova que teria no dia seguinte, mas antes de se dedicar aos estudos, começa a ler o prefácio e as primeiras páginas do livro. Muitas horas depois, no amanhecer do dia seguinte, ela não havia tocado sequer em qualquer página da matéria que tinha que estudar para a prova, mas já havia lido as mais de 400 páginas do romance Deixados para Trás, e no café da manhã, com a amiga que lhe deu o livro, disse: "Estou saindo agora para comprar o volume 2. 3 filmes já foram gravados, mas foram de pequena abrangência, comparado com o poder de Hollywood. E esse ano, agora, dia 3 de outubro, nos cinemas americanos, entra em cartaz a superprodução Left Behind, Deixados para Trás. Como será o fim do mundo? Hollywood insiste em dizer as suas muitas teorias apocalípticas. O mundo vai terminar com uma invasão de ETs? Talvez com um vírus que se propague por todo o mundo? Ou então com um grande cataclisma, terremoto, maremoto, seja lá o que for. E agora, a nova propaganda de Hollywood. O mundo vai terminar quando Deus raptar secretamente a sua igreja e o resto do mundo for deixado para trás. Aí vem o Armagedon e o Apocalipse. Afinal de contas, como será o fim do mundo para você? Contando um pouquinho do filme, as afirmações sobre a volta de Jesus, essa volta secreta, em que simplesmente as pessoas somem, como vocês viram na cena do avião. De repente, milhares de pessoas ao redor do mundo desaparecem. É baseado numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 36 a 42, e nós vamos ler alguns textos desse capítulo da Bíblia juntos essa manhã. Hoje, o tema que eu separei, a mais urgente de todas as verdades. O que deixados para trás, de verdade, deixou para trás. Semana que vem, a maior de todas as verdades. Na semana seguinte, a mais esclarecedora de todas as verdades. A mais perigosa de todas as verdades. A mais maravilhosa e, finalmente, a mais abaladora de todas as verdades. Hoje vamos falar sobre a volta visível de Cristo Jesus. Na próxima semana, sobre as profecias de Daniel. Na semana seguinte, o papel de Israel no momento final da história humana. Vamos falar também sobre o anticristo, ele existe, quem é? E vamos concluir nas 2 últimas semanas falando sobre a marca da besta e os 144 mil. O que é isso? Quem são eles? Em Mateus 24, versos 36 a 42, é o verso que o autor da novela Deixados para Trás, Tim LaHaye, escolhe como justificativa para o rapto secreto. Não é apenas uma história contada para os livros e para o cinema, mas é a teoria teológica de boa parte dos protestantes ao redor do mundo. O rapto secreto. Fortemente ensinada num seminário de teologia nos Estados Unidos, como doutrina oficial, em Dallas. A partir do verso 36, nessa leitura do texto, eles tiram o título da série e a ideia central do rapto, do desaparecimento de centenas e milhares de pessoas que fazem parte da igreja. Porém, diz Jesus, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E Jesus começa uma comparação, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versos 40 e 41. Então, estando 2 no campo, um será levado e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, uma será levada e deixada a outra. Portanto, diz Jesus, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir
o vosso Senhor. Será que estes versos, essa narrativa de Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, permitem que honestamente a gente creia e fundamente essa teoria de que Jesus em sua vinda virá furtivamente, de modo particular, escondido, e vai levar apenas a sua igreja, deixando o resto do mundo mergulhado no caos, à busca de uma segunda oportunidade de salvação? É em cima desta prerrogativa que toda a série de filmes e livros estão escritos e baseados. O interessante é que Mateus 24 é o capítulo mais importante da Bíblia a respeito da volta de Jesus. Palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus a respeito da sua vinda, Ele mesmo descrevendo como seria, em que circunstâncias. E eu gostaria de repartir com vocês esta manhã pelo menos 3 razões porque em Mateus capítulo 24 nós não temos condição de chegar à conclusão de que a volta de Cristo Jesus vai ser um evento particular e secreto, um evento apenas para poucos. Alguns versos que eu gostaria de acompanhar com vocês essa manhã. Capítulo 24, primeiro versos 23 a 26. Depois de falar da situação no mundo, Jesus deixa um conselho aos seus discípulos. Então, diz Jesus no verso 23, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, diz Jesus, eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Primeira razão, Jesus Cristo, ao mencionar a sua vinda, faz um alerta para todos nós. Quando eu vir, não será de modo particular, secreto. Não acreditem se as pessoas disserem que eu já cheguei, porque quando isso acontecer, todo mundo vai ver. Não será uma vinda secreta. Não deis crédito a essas pessoas. Eles têm, diz Jesus no verso 24, sinais e prodígios, que se fosse possível, eles enganariam todas as pessoas. Queridos, não importa o tamanho dos efeitos especiais, Jesus Cristo não vai voltar secretamente, e Ele está dizendo, não acrediteis quando disserem que eu já cheguei. Ele continua a narrativa, depois da sua advertência, no verso 27, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que você faz quando tem tempestade de relâmpago e trovão? Vai para a janela dar uma olhada ou se esconde embaixo da cama e põe o travesseiro cobrindo a cabeça? Já brincou de contar 1001, 1002, 1003 para ver quanto tempo leva do clarão até o estrondo? Ninguém consegue ficar indiferente a uma tempestade de raios e trovões. Eu me lembro, a família da minha esposa tinha um apartamento no litoral aqui em São Paulo, e 15º andar, bem alto, olhando o oceano à frente, quando tinha tempestade com raios, era um espetáculo. Se ouviam os trovões e rapidinho corria todo mundo para a janela para ver o céu sendo riscado de um lado para o outro. É impossível ficar indiferente numa tempestade de raios. E Jesus compara a sua vinda a um relâmpago que sai do Oriente, um grande relâmpago, e corta todo o céu do Oriente ao Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Os versos 30 e 31, logo na sequência do texto, Jesus diz o seguinte, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Uau, vai ser de prender o fôlego.
A palavra grega para poder e muita glória, poder, a palavra dínamos, é de onde vem dinamite. Vai ser um estouro, vai ser um espetáculo daqueles. O céu vai mostrar a volta de Jesus. Você consegue imaginar uma cena dessas que supera toda e qualquer produção de Hollywood? Nos anos 60, uma equipe de cineastas canadenses, para uma amostra de cinema, criou um conceito de multiprojetores numa tela gigantesca para apresentar um documentário. Nasceu aí IMAX. É um sistema de cinema, principalmente usado para educação e documentários, com telas gigantescas. Normalmente, as telas têm 22 metros de largura e 16 metros de altura. É um espetáculo, quase um prédio de 8 andares. Eu me lembro, a gente tinha uma tela dessas, parecida com essas aqui no Play Center em São Paulo. E eu, criança, sentava no chão para observar o filme que eles colocavam, e você tinha certeza que você estava caindo do chão. Você estava sentado no chão, mas a tela envolvia tanto você, era um espetáculo tão grande, que naquele carrinho de montanha-russa da tela, você tinha certeza que você estava caindo e dava até o friozinho na barriga. Aqui em Mateus 24, Jesus está pintando a maior de todas as IMAX, descrevendo a sua vinda. Vai ser um evento tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que será impossível não notá-lo. Jesus não fala de uma volta secreta. Segunda razão por que em Mateus 24 nós não podemos encontrar apoio para uma interpretação de um rapto secreto. O verso 30, Jesus é enfático quando diz: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Quantas pessoas verão Jesus Cristo voltando? Todas. Apocalipse é um pouco mais enfático. Capítulo 1, verso 7 diz: e todo olho o verá. Não vai haver um só habitante na terra desavisado. O espetáculo vai ser tão grande, que Jesus será visto por todas as pessoas. E aqui a gente começa a fazer um questionamento. Mas se esse é o ambiente do texto, como explicam os autores de Deixados para Trás a volta invisível de Jesus e simplesmente as pessoas sumindo e desaparecendo? Bem, eles dizem que essa vinda secreta de Jesus não é a mesma de Mateus 24. A volta de Jesus descrita em Mateus 24, para esse grupo de pessoas, será uma terceira vinda de Jesus. Jesus vem em segredo, empurra o mundo para o Armagedon e depois ele volta, lindo e bonitão, sentado nas nuvens dos céus, do jeito que a gente viu agora. Será que eles estão com a razão? Será que Jesus vem, leva a sua igreja e deixa o restante do mundo para uma segunda oportunidade de salvação? E aqui temos a terceira razão, em Mateus 24. Porque a teoria de Left Behind não encaixa na visão que Jesus Cristo nos deixou a respeito da sua vinda. Versos 40 e 41. Jesus está falando de eventos cotidianos. Estão duas pessoas no campo, uma é levada e a outra é deixada. Estão duas pessoas também num evento cotidiano, tanto quanto comer, beber ou casar-se. Moem no moinho, uma é pessoa levada e outra é deixada. Quando Jesus menciona essas duas expressões aqui no verso 40 e 41, é porque ele estava trazendo à nossa mente a cena do dilúvio. O verso 39, Noé entrou na sua arca e as demais pessoas, os que não entraram, os que ficaram para trás, não perceberam, e o dilúvio veio e os levou a todos. E assim vai ser na vinda do Filho do Homem. A pergunta é: aqueles que não são levados por Jesus, e essa é a expressão, né? Jesus prometeu que um dia viria nos buscar e nos levaria para estarmos com Ele, João capítulo 14, verso 3. Mas e os que não são levados, o que acontece com eles? O que aconteceu com as pessoas deixadas para trás na cena histórica do dilúvio, repetida aqui por Jesus? Foram todos destruídos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos traz esta mesma cena e a mesma conversa de Jesus. E dos versos 28 a 30, Jesus aqui está fazendo uma outra comparação além da do dilúvio. A sua vinda seria também como foi a destruição de Sodoma e Gomorra.
O que aconteceu com as duas cidades? Com as pessoas que ficaram dentro da cidade? Com aqueles que não saíram acompanhados dos anjos? O que aconteceu com essas pessoas? E Jesus termina ali em Lucas 17 com a seguinte frase, que é uma grande advertência para todos nós. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem fica para trás não está salvo e não tem uma segunda chance. Por causa destas três questões, porque Jesus diz que a sua vinda será geral, pública e notória, porque Ele garante que todas as pessoas o verão, e porque quem fica para trás não tem uma segunda chance, nós não podemos, em Mateus 24, intuir que a vinda de Jesus vai ser um evento particular e secreto, e que as pessoas simplesmente sumirão da terra. Talvez você esteja perguntando, mas essa é o único texto da Bíblia em que essas pessoas baseiam a sua teoria do rapto secreto? E dessa vinda particular de Jesus à terra? Não, eles usam mais dois textos bíblicos, dois textos de Paulo, dois textos que nós, adventistas e diversos cristãos, conhecemos muito bem. Primeiro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o mesmo que nós lemos o texto do verso 19, Jesus dizendo, se esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na sequência desse texto, porque Jesus está falando de futuro, de promessas, de ressurreição e eternidade, dos versos 51 e 52, Jesus diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Na cena do livro Left Behind, Deixados para Trás, um pastor de uma igreja evangélica local, próximo da casa do piloto e do jornalista que investigam, são os dois personagens principais do texto. O pastor, lógico, foi arrebatado, mas ele deixou um vídeo com uma gravação aos fiéis que não fizeram a lição de casa e ficaram para trás. O livro não explica como esse pastor sabia que Jesus viria e que o levaria secretamente, mas a mensagem no videotape gravada é a seguinte: lendo esse texto, 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, o pastor olha para a sua congregação no vídeo e diz: aproveitem a segunda chance que vocês têm. Nós fomos, e Jesus voltará daqui 7 anos. A propósito, o tema da semana que vem. E no final desses 7 anos, você terá essa segunda oportunidade. Estejam preparados, aproveitem a chance que vocês estão recebendo de Deus. Tchau, tchau, estou indo para a eternidade. Não, essa parte não está no vídeo. Acontece que a gente pode ler, reler, ler de novo, e os versos 51 e 52 não mencionam nada de um rapto, um sequestro, um arrebatamento secreto da igreja. Pelo contrário, o mistério que Paulo está dizendo é que Deus vai ressuscitar os mortos com o poder da sua palavra e transformar num corpo de glória aqueles que estiverem vivos, testemunhando a segunda vinda de Jesus e estavam preparados para esse momento. Não há um mistério. Pelo contrário, o terceiro texto que essas pessoas utilizam está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. A gente vai utilizar aqui apenas o trecho final. Paulo está longamente, entre os versos 16 e 18, dizendo da ressurreição, que assim como Cristo ressuscitou, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão outra vez. E o final dessa narrativa, os versos 16 a 18, Paulo diz o seguinte: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É desta narrativa de Paulo, arrebatados para o encontro com o Senhor, que vem o nome da teoria, arrebatamento secreto. Teria nesse texto de Paulo, de 1 Tessalonicenses, algo de secreto sugerido para a volta de Jesus? Preste atenção nas palavras de Paulo na descrição da cena da volta de Jesus a partir do verso 16. Primeiro, o Senhor descerá do céu com grande brado.
A palavra grande é o grego mega. Muito grande. Muito grande. Impossível não ouvir. É um brado que virá da voz do arcanjo. O anjo de Deus vai dar esse brado. Você se lembra que em Mateus 24, não é apenas um anjo, não é apenas o arcanjo, mas todos os anjos de Deus desceriam com ele? Quando na ressurreição de Jesus Cristo, um único anjo desceu do céu, o que aconteceu com a guarda romana toda? Ao ouvir a voz do anjo, sai para fora, dirigida a Jesus, caíram e desmaiaram de horror. Imagine no momento da volta de Jesus, o arcanjo com um grande brado, chamando de volta à vida aqueles que morreram crendo em Jesus. Será que alguém pode passar despercebido por esse episódio? A trombeta vai soar, o som da trombeta de Deus. No episódio de Êxodo, capítulo 20, quando a lei é dada no Monte Sinai, a trombeta foi tocada e todo o povo morreu de medo. Todo Israel ouviu que Deus estava vindo e que ele ia entregar e pronunciar a sua lei. Já vimos os relâmpagos, que Paulo menciona aqui novamente. Segundo Pedro capítulo 3, verso 10, descreve mais uma cena da volta de Jesus. Pedro diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão, e os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Esse momento da vida de Jesus será algo tão poderoso, que a natureza vai sentir e reagir à presença de Deus nas nuvens dos céus. Você consegue imaginar um evento mais grandioso do que esse? Nenhum desses textos de Paulo descrevendo a vinda de Jesus é honesto olharmos para ele e dizer: isso tudo vai acontecer em segredo, para poucos, particular. Mas a gente acabou de ler o texto de Pedro, e aqui diz que a vinda de Jesus vai ser como o quê? Como a vinda de quem? De um ladrão. Bom, e o ladrão não anuncia que vem, né? Então não vai ser secreto mesmo, igual um ladrão? Jesus usa essa referência em diversos outros momentos, compara a sua vinda à vinda de um ladrão. Mas ele diz que o aspecto da visita de um ladrão, que tem a ver com a sua vinda, é que ela é inesperada. Você lembra lá em Mateus 24, que a gente estava lendo juntos? Depois de falar de que um é levado e outro é deixado, Jesus termina com essa mesma expressão. Considerai isto, verso 43. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. O aspecto não é o segredo da vinda do ladrão, mas o momento inesperado em que você está despreparado. Essa é a ênfase de Jesus. E aqui está a verdade mais urgente de todas, que deixados para trás deixou para trás. Não há segunda chance para aqueles que ficam. Não há um período de tempo para você tomar decisões ao lado de Jesus depois que Jesus já veio. Muito pelo contrário. A Bíblia nos diz, em Hebreus 9:27, que depois da morte dos homens, o que vem a seguir é o juízo. A vinda de Jesus para a humanidade será uma cena de juízo e não algo secreto ou uma decisão feita nos corredores de um tribunal. Será uma cena pública. Apocalipse 22, e nós vamos terminando com esse texto essa manhã. Apocalipse 22 diz que no momento da volta de Jesus, as nossas decisões estão tomadas e o destino da nossa eternidade está decidido. Apocalipse, o último livro da Bíblia, no último capítulo 22, no verso 11 diz, descrevendo depois da volta de Jesus no verso 7, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. As decisões
em relação à nossa eternidade devem ser tomadas antes da volta de Jesus. Mas, pastor, esse filme ajuda a gente a pensar que Deus é bom, que Ele tem graça e misericórdia com a gente, que Ele nos oferece uma segunda chance. Queridos, você lembra quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveríamos perdoar? Quantas vezes dar uma segunda chance? Pedro achou generoso da sua parte e disse, devemos perdoar 7 vezes. Devemos perdoar uma vez e dar 6 novas segundas chances? E Jesus respondeu o que para Pedro? Pedro, perdão, graça, misericórdia, 7 vezes não, 70 vezes 7. Queridos, Deus está disposto a nos perdoar e a nos dar 489 novas segundas chances. Mas tudo isso antes da vinda de Jesus. Até lá, até que Ele venha, você tem tempo e oportunidade para que as transformações e as mudanças aconteçam na sua vida. Para que você, de fato, decida estar com Jesus. Que vantagem Jesus teria se dissesse, olha, eu estou vindo daqui 7 anos e aí é para valer. Que tipo de humanidade estaria esperando Jesus? Gente que de verdade, de coração, o ama as suas leis, ama o seu reino e quer fazer parte? Ou toda sorte de aproveitadores, gente que quer ver o que vem a seguir, estaria esperando Jesus voltar na data marcada? Alguns não são desse tempo. Eu ainda sou. Quando a gente aprontava, tinha uma cinta me esperando. Eu tinha mais dó do meu primo. No quintal dele tinha um pé de amora. Ele tinha que buscar a vara e tirar a folha. Mas quando a gente aprontava uma, meu pai pegava pela mão e dizia, vamos para o quarto, porque lá está a cinta. E eu me lembro naquele longo trajeto da sala para o quarto, quantas vezes eu prometi, me perdoa só dessa vez, eu vou ser o melhor filho que você tem, nunca mais vou fazer isso de novo. Era genuíno aquele arrependimento? Diante do fim, a gente finge o que tiver que fingir, mas ao longo da vida, enquanto a correria toma o nosso tempo, é no hoje, é no agora que a gente toma as decisões para o futuro. É no hoje e no agora que as decisões que de verdade valem são tomadas. 2 vezes na palavra de Deus, Deus diz o seguinte, hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Amigo, se você tem vivido uma vida dupla, aos sábados na igreja e nos outros 6 dias da semana vive como um não crente, hoje é o tempo de você mudar as coisas, hoje é o tempo de você buscar a Deus. Eu conheço adventistas que estão esperando o decreto dominical para de fato serem adventistas. Não jogue tudo numa roleta russa. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 6, verso 12, agora é o tempo aceitável, agora é o tempo da salvação. Para que esperar depois? Por que ficar esperando por uma chance que talvez não exista mais? Se hoje Deus fala com você e diz, filho, me dá o teu coração. Durante esta série nós vamos acompanhar diversos desses temas, que são temas que muita gente não gosta, preferem não pensar no amanhã, viver apenas o hoje. Deus tem bênçãos para mim e para você. E por isso Ele quer renovar com você e comigo, nesta série, o compromisso de estarmos preparados quando Ele vier. Ainda é a sua esperança? Até que Ele venha, permanecer fiel a Ele, crescendo e vivendo como seu filho? Eu queria orar nesta manhã com você, para que essa segunda chance de Deus, que está diante de nós hoje, agora, seja bem aproveitada por mim e por você. Você ora comigo? Bom Deus, estamos diante da Tua Palavra essa manhã, e nas próximas semanas nós vamos parar juntos para refletir no significado do fim dos tempos. O que o futuro nos reserva e nos aguarda, o que a Tua Palavra nos promete, e nos ajuda a termos consciência do tempo em que vivemos. Precisamos tomar decisões, e essas decisões não podem ficar para amanhã. Toca o nosso coração essa manhã, Senhor, e que hoje seja o dia, que agora seja o momento
em que a salvação se renova na nossa vida e que o nosso compromisso de ver Jesus voltar se renove na nossa esperança. É a oração que te fazemos em nome daquele que é a maior de todas as esperanças, Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome dele. Amém. Vamos cantar juntos, Cecina? Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve Palavras de Jesus, virei outra vez. Não foram palavras impensadas ditas ao vento. Ele sabia o que ele estava dizendo quando disse essas palavras. E depois de ter andado aqui, depois de assumir a família humana como sua família, depois de tornar-se um de nós, não há um único dia ao longo destes séculos todos, desde que essas palavras foram ditas, que Ele não se lembre de mim e de você, e do compromisso que Ele tem
de vir nos buscar. Não permita que essa vida cada vez mais acelerada faça você esquecer dessa promessa, porque Ele não esquece. Se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos as mais infelizes das criaturas, porque o que Ele espera para nós é toda a vida eterna junto com Ele. Não falte nesse encontro, não perca a oportunidade. E acima de tudo, não deixe para amanhã. Não fique esperando uma chance no futuro, quando Ele estende para você a oportunidade hoje. Bom Deus, essa manhã estamos diante da mais urgente de todas as verdades. Cristo Jesus vai voltar, e decisões deverão ser feitas até esse dia. Não sabemos quanto tempo, não compete a nós sabê-lo. Mas a cada dia temos decisões a fazer. Onde queremos passar o restante da nossa eternidade. E não queremos fazer promessas vazias, coisas que não podemos cumprir, mas queremos te pedir, Senhor, que hoje, agora, a obra que o Senhor tem feito em nossa vida seja fortalecida, para que transformados estejamos preparados para encontrar Jesus Cristo voltar. Gente que aprendeu a amar de verdade, gente que construiu dia a dia, através das escolhas contigo, a decisão de morar por toda a eternidade contigo. Será um evento imperdível. Vai marcar o início da eternidade para aqueles que amaram a tua vinda. E queremos fazer parte desse momento da história. Queremos estar lá. E não apenas num momento secreto, fortuito, sermos levados, mas testemunharmos a esperança do nosso coração, Cristo Jesus, assentado no trono da sua glória, vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que conquistou nosso coração, vindo nos levar completamente como seus, por toda a eternidade. Que esse dia venha logo, e que estejamos todos juntos lá. Te pedimos, em nome do nosso Salvador, aquele que tem o poder para tudo isso, Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você e renove em você a esperança da eternidade com Ele.